Como um cristão deve votar? Vamos pensar um pouco sobre isso? Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Nossas ações aqui devem refletir os valores cristãos. O apóstolo Paulo diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus, até comer e beber, ou seja, até as coisas mais simples que fazemos no automático. Tudo deve ser feito para honrar o nome de Deus. A Bíblia deixa claro o quanto é importante ter bons líderes. Quando um justo lidera, toda a nação é abençoada, mas quando o injusto está no poder, toda a nação sofre. Em Provérbios 29:4 diz que o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Muitos cristãos dizem que não se envolvem em política e que a igreja não deve se meter com isso. Concordo que os púlpitos não devem ser palanque e nem os cultos ser transformados em comício, mas nós cristãos devemos estar bem antenados e bem preparados para fazermos boas escolhas, guiados pela palavra de Deus, orarmos para Deus nos dar sabedoria, pois precisamos ser bem representados. Nos dias de hoje, há muitos que querem tirar o nome de Deus e o Evangelho de cena. Votar é uma oportunidade de promover, proteger e preservar os valores cristãos. Deixar de usar essa oportunidade significa deixar que pessoas que querem rejeitar o nome de Cristo alcancem o seu objetivo. Os líderes eleitos têm grande influência sobre as nossas liberdades. Eles podem escolher proteger o nosso direito de louvar a Deus e proclamar o Evangelho, ou podem restringir esses direitos. Podem liderar a nossa nação rumo à retidão ou a um desastre moral. Como cristãos, precisamos nos erguer e estar dispostos a seguir o nosso comando de cumprir as nossas obrigações cívicas. Os partidos políticos defendem bandeiras e têm ideologias, e nós, como cristãos, devemos estar atentos, pois muitas delas não são agradáveis a Deus e vão contra os princípios bíblicos. Mesmo com várias vertentes políticas e econômicas, normalmente os partidos estão centrados em 3 grandes grupos: os partidos de direita, de esquerda e de centro. Preste atenção em seus candidatos, se eles têm uma vida íntegra, se não estão envolvidos em escândalos, se realmente são pessoas engajadas em causas sérias e relevantes para o seu bairro, cidade, estado e país. A maioria dos partidos esquerdistas defendem ideologias progressistas. O progressismo é uma corrente ideológica que nasceu do Iluminismo, movimento do século XVII e XVIII, que tinha como principal característica a crença de que o progresso ocorreria por meio da razão humana e não da fé religiosa e moral. Além disso, os progressistas acreditam na ruptura dos padrões tradicionais para gerar mudanças intensas e rápidas na sociedade. As frases a seguir ilustram as principais questões progressistas no debate público do Brasil de hoje. Fazer aborto deve ser um direito da mulher. A mulher deve ter o direito de usar roupa curta sem ser incomodada. Os negros ainda sofrem preconceito no Brasil. A polícia é mais violenta com os negros do que com os brancos. Cotas são uma boa medida para fazer com que os negros entrem na universidade. 2 homens devem poder se beijar na rua sem serem importunados. A escola deveria ensinar a respeitar os gays. Deveria ser permitido aos adultos fumar maconha. Já a maioria dos partidos de direita defendem o conservadorismo. O conservadorismo defende a manutenção dos valores sociais tradicionais, como a família, os antigos costumes, a religião, a tradição e a comunidade. Assim, os conservadores vão contra qualquer corrente ideológica ou movimento que promova a ruptura desses valores. Os conservadores acreditam que a igualdade política e jurídica é suficiente para promover a igualdade e que o Estado não tem obrigação de criar meios para melhorar a igualdade econômica, material e étnica. Sendo assim, acredita-se, por meio dessa corrente de pensamento, que a igualdade depende apenas do indivíduo e de seu esforço e competência. E aí, qual dessas linhas de pensamento mais se alinham com os valores cristãos? Fique atento, não contribua para que o pecado seja normalizado e incentivado. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E em Romanos, capítulo 1, no verso 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E a partir do 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O pecado e a desobediência atraem a ira de Deus. Não seja participante disso. Faça a diferença. Ore e peça a Deus sabedoria e direcionamento para que o seu voto seja luz em meio às trevas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.